Bom dia. Ah, Bom, antes de começar, né, quando o Arthur abordou a gente para a gente começar a pensar num evento tipo esse, eu quis pensar em como abordar essa aula do Daniel. Realmente, eu acho que é a aula, na verdade, de teoria e base mais importante para todo mundo sair daqui e conversar com outras pessoas e falar mais de câncer de cabeça e pescoço para os conhecidos, para, né, para difundir esse conhecimento. Mas e eu quis falar sobre uma coisa que mudou muito no meu jeito de tratar. Eu sou cirurgião, então assim, vou contar a história de como que essa equipe multidisciplinar chegou para mim. Porque assim, cirurgião é cirurgião, né? Cirurgião resolve cortando. Então assim, tem uma atividade muito individual, né, que ele gosta muito de fazer. E quando eu saí do INCA, né, o Daniel era o coordenador, era o chefe da oncologia na época, sempre nas sessões com a gente de cabeça e pescoço, e aí surgiu a oportunidade de ir para a UERJ, que a UERJ não tinha cabeça e pescoço, para eu começar. Falei, oportunidade interessante e tal, legal. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas, comecei a operar, e aí eu vi que eu operava igual eu operava no INCA, mas o negócio não funcionava igual funcionava no INCA. E aí eu falei, olha, tem alguma coisa errada e tal, o que está acontecendo? As dificuldades eram muito grandes e tal. Eu falei, mas o que está... E aí eu fui reparando, não foi nem por iniciativa minha, né? Foi até a equipe que começou, falou, mas não tinha paciente de cabeça e pescoço, agora tem um mundo de paciente com sonda, com traque, o que aconteceu e tal. E aí a Ivani veio procurar e tal, foi ótimo, que é a nutricionista da gente lá. E aí eu falei assim, era o que estava faltando. Na verdade, a ideia que eu tinha de equipe multidisciplinar eram pessoas de outras áreas que trabalhavam no mesmo hospital. E não era muito isso. Depois que a gente conseguiu juntar todo mundo e fazer o que a gente tem hoje em dia, que a gente atende no mesmo ambulatório, atende ao mesmo tempo o paciente, a nutrição, a fono, a enfermeira, faltava só assistência social, né? Mas assim, mas eu acho que ela, coitada, ela atende no CUC, mas que ela também, até porque o atendimento dela demora mais do que o nosso, né? Então assim, é mais difícil realmente. E a gente consegue resolver o paciente numa velocidade muito maior. E esse paciente ele vai para operar ou ele vai para o tratamento rádio e químico, assim, muito melhor e muito mais preparado. E assim, as vantagens dessa equipe realmente me surpreenderam. E hoje em dia eu não sei mais trabalhar sem ser assim. Então, realmente, eu fico muito confortável em falar. Essa aula eu deixei para vocês no SlideShare, é Leonardo Rangel no SlideShare, que é tipo um Facebook, só que de PowerPoint. Então, assim, como a gente pensa, né, assim, normal, é o quê? O paciente, certo? Sendo o centro do problema, né? Então, o paciente, tanto a equipe médica, cirurgião, radioterapeuta, oncologista, a nutricionista, a enfermeira, a fono, todo mundo como se fosse atacando o paciente, né, para resolver o paciente, para tratar o paciente, de uma maneira muito, né, cada um com a sua proficiência, com as suas práticas, e assim, entregando aquilo tudo junto ao mesmo tempo do paciente. E o que a gente vê, na verdade, é que o melhor é que quem tem que ser atacado seja a doença, né? O paciente ele tem que fazer parte desse círculo de tratamentos. Então, assim, o paciente ele tem que estar integrado junto com a gente, certo? No tratamento dele, né? Então, assim, o objetivo é resolver a doença, não o paciente. Então, o paciente não pode ser jogado para um lado para o outro, né? Então, qual é o problema que a gente encontra? O que a gente tem? A gente tem, claro, o primeiro diagnóstico de câncer, que apesar de hoje em dia não ter esse significado que a gente tem na cabeça, mas muita gente um pouco mais velha tem o significado do câncer da década de 70, que era um diagnóstico, era uma sentença de morte. Né? Então, isso tem um estigma muito grande ainda numa grande parte da população. É uma sentença de morte. A pessoa, você tinha, né, assim, o diagnosticado de câncer, a pessoa falou assim, olha, então eu vou morrer, e acabou. E às vezes você tem que tirar um pouco disso. Né? E a pessoa, quando ela tem um diagnóstico desse, fala assim, então deixa para lá, não vou fazer mais nada, vou ficar fazendo... Falei, não, tem jeito, calma, vamos resolver isso. Né? Então, isso é a primeira barreira que a gente tem que resolver. Outra coisa são as comorbidades prévias do paciente. Como o Daniel falou, nem todo mundo é um paciente HPV positivo que forte, bonito e tal, que apareceu com uma massa no pescoço e que podemos resolver rapidamente, ele está super saudável, só tem uma lesão e a gente pode fazer cirurgias da mais agressiva possível, tratamentos todos possíveis nele, que ele vai aguentar. A gente, às vezes, pega paciente, a verdade, no consultório, são pacientes de 94 anos.
né, paciente com 90, 80. Agora, semana passada, atendi um senhor, avô de um médico, de 94 anos com tumor de língua. É totalmente diferente você abordar esse tipo de paciente e um paciente mais saudável, né? Então, assim, isso é muito importante. As angústias do paciente. Era também esse negócio de chegar para casa e conversar, né? O que é isso, né? O Steve Jobs, quando teve o câncer dele, que ele teve um câncer de pâncreas, que depois até veio a falecer, mas ele durou alguns anos, né, uns 4, 5 anos que depois do diagnóstico, que é uma coisa incomum para o tipo de câncer que ele teve, mas ele fala que ele, assim, quando eu saí do consultório do médico, o médico fez a tomografia, falou para mim, vá para casa e arrume as suas, get your things in order, né, que assim, ajeite a sua vida, né, que ele falou assim, isso é o código médico para falar se prepare para morrer. Então, assim, foi isso que ele voltou para casa. E não foi o que aconteceu com ele. Então, assim, essas angústias do paciente, por exemplo, tem um paciente nosso da UERJ, né, que a gente já operou um tumor dele, aí ele ficou com uma fístula e agora ele está resolvendo o problema dele da fístula, e aí fez uma sinusite e tal. Aí a gente está programando para operar ele novamente, só que ele está pagando o táxi dele. Então, ele não pode parar de dirigir o táxi, senão ele não consegue pagar o táxi. Ele falou, doutor, dezembro a gente faz isso, né? Isso foi no início do ano. Dezembro a gente pode programar a cirurgia? Eu falei, ele está com um negócio com curativinho, não sei o quê, sem doença, mas assim, a cirurgia para resolver a parte dele, mas assim, doutor, isso aqui é urgente? Eu falei, não, então vamos resolver isso em dezembro, porque aí eu não tenho problema com o táxi. Então tá bom. Então são problemas que ele tem que resolver. A família que não fala, não sei quem não fala com ele. Então são coisas que vão muito além de apenas a doença, né? A dor é um problema sério. Sem controlar a dor, você não tem tratamento, certo? Você não consegue, a pessoa com dor, ela não funciona. Então ela não vai na consulta, ela não se alimenta, não toma remédio. Então, assim, você não tem o diagnóstico, você não tem nada ainda, você não sabe o que você vai fazer com o paciente, mas se ele está com dor, resolve a dor do paciente primeiro. Então, isso é uma emergência médica, você tratar a dor do paciente. E, às vezes, o paciente chega para a gente com queixas de dor há semanas, com dores sem tratar. Isso é muito complicado, tá? Os procedimentos. Aí começam o que a gente começa a fazer com o paciente. Isso a gente não tem muito essa percepção, porque a gente começa a fazer, não, coloca uma sonda, pesa ele, tira sangue, faz não sei o quê, e isso começa a mexer muito com o paciente. Tem pacientes que levam isso melhor, tem pacientes que levam isso muito mal, né? Então a gente tem que ir sentindo o paciente, tá? Os tratamentos em si, a gente vai comentar mais um pouco, realmente não tem, né? Não tem nenhum tratamento molezinha, né? Então, assim, não tem nada que a gente faça que seja uma dipirona, né? E compressa de água morna. Então, assim, a gente tem que preparar o paciente para um tratamento que é puxado, né? Então, que é longo, que é demanda, que dói, né? E, claro, a morte, né? A gente não pode fugir desse problema. É uma das grandes discussões que a gente tem hoje em dia. Aqui o brasileiro, o latino-americano, ele tem uma visão muito paternalista, né, do paciente. A gente abraça muito o paciente, a gente se envolve muito com o paciente, que é um pouco diferente da visão europeia, da visão americana, né? Mas e o americano agora ele tem publicado muito sobre a visão realista da sobrevida do paciente, porque às vezes a gente conversa muito com o paciente, não, vai ficar curado, calma, não sei o quê. E, na verdade, às vezes o tumor era um pouco mais agressivo, né, do que a gente está... É claro, por exemplo, às vezes um tumor de mama inicial, um tumor de tireoide, um tumor de glândula salivar, que a gente consegue tratar, mas às vezes você tem tumores que são muito agressivos. E a gente tem que individualizar isso, porque se o risco de morte ou o tumor é muito avançado, por exemplo, né, é uma covardia nossa também não preparar a família e o paciente que aquilo ali vai acontecer. Às vezes, a realidade no nosso meio são tumores avançados, são tumores enormes, né, que chegam para a gente. Então, esses tumores, a realidade é que esse paciente ele vai ter um prognóstico muito ruim. Então, chega um momento que a gente tem que conversar com o paciente, parar um pouco e conversar que aquilo é uma possibilidade.
né? Não precisa, não, sem amedrontar, mas assim, colocar aquilo de uma forma que o paciente ele consiga entender. E às vezes, a gente vai chegar depois também nisso, a equipe é muito importante, porque às vezes eu não sou a pessoa que o paciente mais se identifica. Às vezes ele se identifica muito mais com a Caroline, por exemplo. Então aí ele é uma oportunidade dela conversar isso com ele. Não precisa ser um médico para conversar isso com ele, entendeu? Mas isso é uma coisa muito importante, que às vezes o paciente ele perde um pouco mais de tempo, ele precisa mais da fono, às vezes ele precisa mais da nutrição, ele está muito emagrecido. Então ele se aproxima mais da nutricionista, né? Então isso é uma coisa que a gente tem hoje em dia muito, muito importante, entendeu? E o que acontece, né? O médico, o cirurgião, ele tem muito essa visão. Eu quero o quê? Ou a minha quimioterapia, ou a cirurgia, ou a radioterapia, eu quero destruir a célula do tumor, né? Que o Daniel mostrou. Você quer destruir essa célula, eu quero acabar com o tumor, né? Só que o que acontece é que a frase aqui do William Osler, que é o pai da medicina moderna, né? Que o bom médico ele trata a doença, né? O grande médico ele trata o paciente que tem a doença. Isso é muito importante, né? Isso é a base, na verdade, da medicina moderna, da equipe multidisciplinar. Por quê? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Todo o tratamento que a gente aplica, na verdade, ele passa pelo paciente para chegar na doença, certo? E o que acontece, na verdade, muita coisa acontece que não necessariamente chega na lesão, chega no tumor, certo? E quais são os fatores que a gente tem que entender que podem afetar o nosso desfecho? Que a gente quer a cura do paciente, quer que o tumor suma, certo? Mas o que acontece nesse meio do caminho que se perde, né? Então, primeiro tem a idade, né? A gente conversou. Aí tem idades que são proibitivas, às vezes, de tratamentos, entendeu? Fazer uma quimioterapia, por exemplo, num paciente de 94 anos, é difícil, né? O paciente vai ter pouca tolerabilidade, né? A cirurgia também não é fácil, mas hoje em dia, com CTI pós-operatórios, eu já operei paciente de melanoma de 98 anos, com CTI e tal, não sei o quê. É difícil, mas você consegue. Então, essas comorbidades são muito importantes, né? A idade é um fator sozinho, mas é um fator que a gente tem que ver relativizado. Tem pacientes de 80 anos muito mais saudáveis que pacientes de 60. Então, a idade sozinha não é só isso, né? Às vezes você tem um paciente de 60 que já teve 3 infartos, tem um de 80 que entrou agora na faculdade da terceira idade. Então, assim, não é só exatamente isso, né? Mas, então, comorbidades são muito importantes. Então, o paciente com alterações neurológicas, alterações visuais, auditivas, são coisas interessantes, são coisas importantes. Então, por exemplo, um paciente que tem um câncer de laringe e tem um problema auditivo, ele é surdo, ele não vai se comunicar e não está conseguindo mais ouvir. Então, assim, a gente está afetando a vida dele de uma forma muito dramática. O paciente que tem dificuldades visuais de um olho, tem lesões de outro olho, né? Pacientes que são, por exemplo, que são analfabetos, né? E às vezes precisam fazer uma laringectomia total. Então, como é que esse paciente vai se comunicar, né? Então, são desafios um pouco difíceis, né? O estado nutricional prévio desse paciente. Muita coisa que a gente oferece para esse paciente em termos de tratamento, foi exatamente o que o Daniel falou, você precisa estar saudável para conseguir se tratar. Então, às vezes o paciente ele chega num estado de caquexia, de emagrecimento, que você tem que, na verdade, internar esse paciente para ele ter um nível razoável de saúde, para ele aguentar fazer os exames pré-operatórios, né? Então, é muito comum a gente precisar de um suporte agudo antes de qualquer tratamento. A gente não está falando de um tratamento depois, né? De acompanhamento nutricional depois do tratamento. Não, é antes de começar. Os problemas que a gente tem, às vezes, com paciente com álcool, tabagismo e até drogas, né? Ilícitas mesmo, que às vezes esse paciente tem que parar. Às vezes esse paciente ele faz uso de drogas ou de tabaco e está com uma traqueostomia ou está fazendo um tratamento, ele não consegue, cirúrgico, vai ficar internado 1 semana, 2 semanas e não consegue fumar. Isso às vezes se torna um problema, o paciente tem agitação, síndrome de abstinência. Então são coisas que a gente tem que contornar muito frequentemente, né? E coisas que são do paciente, né? Da aceitação e a cooperação do paciente. Então, não adianta. Tem pacientes que somem, né? do consultório. Agora, recentemente, teve uma paciente no consultório que ela recidivou um câncer de laringe, uma senhora,
é uma moça com tumor de laringe, já fez rádio, já fez quimio, já fez tudo, ficou sem doença 3 anos, e agora recidivou a doença, e o oncologista que acompanha e falou, olha, acho que é uma laringectomia total. E ela virou para mim assim, mas doutor, não é possível que não tenha nada. O senhor falou, o senhor vai fazer uma laringectomia total em mim? Aí eu falei assim, isso é um tratamento medieval. Foi o que o Daniel falou, assim, às vezes a cirurgia é o melhor tratamento, mas ela não é, assim, ela não é bem vista, ela não é ideal, né? Mas assim, é o melhor tratamento, mas ela não é desejada, né? Então, assim, é difícil às vezes para o paciente. Ela falou assim, eu fiquei muito questionando assim, pô, isso é um tratamento medieval. Eu falei assim, mas é o melhor que eu tenho para a senhora nesse momento. Tudo que a gente tem de moderno já foi tentado, né? E aí, assim, ela deu uma fugida, entendeu? Assim, ela não quis aceitar e é um pouco isso. Então, é um pouco difícil para a gente, né? Mas existem, por exemplo, fatores dos tumores, né? Então, assim, a biologia tumoral, né, o estadiamento, que é assim, o grau que a gente tem o tumor, né, o estágio inicial, médio, avançado, né, e o local, que é muito importante na cabeça e pescoço. Então, assim, é claro que a biologia, como o Daniel mostrou, né, você tem um epitélio normal, uma mucosa normal, e você tem a lesão, você tem um tumor, certo? Isso é bem distinto, você tem a área de ulceração, a infiltração e tal. Isso é normal. Mas, por exemplo, existem características tumores, por exemplo, que a gente fala sempre, o tumor tem nome e sobrenome, né? Então, não é exatamente, por exemplo, todos os tumores de cabeça e pescoço, sei lá, 94%, 95% dos tumores são carcinomas epidermoides. Então, assim, então todos se comportam iguais, todos são tumores iguais? Eu falei, não. Então, por exemplo, tem tumores que eles têm, por exemplo, aqui um nervo, né? É um corte histológico de um nervo. Então, o tumor ele invadiu o nervo. Ou seja, ele seguiu o trajeto do nervo como se fosse um cabo de eletricidade e se está progredindo através do nervo. Isso tem uma característica de invasibilidade, de recidiva, de baixa resposta para rádio e para químio muito maior do que um tumor que não tem isso. Então, são pequenas características que na biópsia mudam. Falar, olha, esse paciente merece mais tratamento, esse paciente merece um acompanhamento mais de perto por causa dessas características, certo? É claro que, por exemplo, tem várias características que são a angiogênese, né, que é a capacidade do tumor criar vasos para poder nutrir ele. Então, assim, isso é uma característica que já se sabe há algum tempo do tumor. Na verdade, no ano que eu passei na prova do INCA, tinha uma capa da revista da Veja que foi lançada a primeira droga anti-angiogênica. Então, assim, a capa do INCA era assim, a cura do câncer. Eu falei, pô, acabei de passar na prova do INCA e curaram o câncer, né? Eu falei, pô, vou fazer outra especialidade, né? Aí eu falei, pô, e a verdade é que não é, porque não é uma só, não é uma via, não é um tipo, o câncer não é uma doença, são diversos tipos, né? Então, não, obviamente, estamos muito longe ainda disso. Mas, com certeza, são características que conferem o tumor propriedades distintas. Então, tumores que têm mais vasos são mais agressivos, tumores que têm características de disseminação linfática, que são as metástases para os gânglios, que foi o que o Daniel falou, das grandes massas cervicais, são exatamente isso, são tumores que têm características diferentes. Tumores que, por exemplo, são mais radiosensíveis ou radioresistentes, ou seja, respondem melhor, respondem pior à radioterapia ou à quimioterapia. Cada tipo de tumor desse, a gente vai ponderar, todo mundo junto, falar, olha, esse é o tumor, talvez seja melhor abordado dessa maneira, a melhor resposta para ele seria essa. O paciente, você concorda? Vamos fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que levar ao paciente esse conhecimento técnico, complexo, difícil, que muda muito, para um paciente que está com a lesão e que não tem esse conhecimento todo, né? Então é difícil. E outra coisa muito importante também, que a gente esquece, que a taxa metabólica basal do paciente, né, que é o quanto que ele gasta de energia, já está mais aumentado por causa do tumor, muito antes dele perder peso, dele você sentir tumor. Então aquilo ali, ele já está perdendo reserva antes de começar. Então, a massa magra do paciente, né, que é diferente de gordura, assim, né, ela já está sendo perdida muito antes. Então, tem os fatores do tumor, mas tem, por exemplo, do que o tumor chega para a gente. Então, por exemplo, um tumor muito inicial, uma lesão pré-maligna, por exemplo, é totalmente diferente de um tumor no estágio inicial, que não tem gânglio ainda, de um tumor avançado,
que já tem gânglios e metástases à distância. Então, a verdade é que a gente está falando assim, é óbvio que a gente quer que a pessoa não tenha o tumor. Então, a prevenção é fundamental. A gente tem que ter essa preocupação de não ter o tumor. Mas, em tendo o tumor, a gente quer pegar ele no início, certo? Então, o acesso desse paciente, o diagnóstico desse paciente, tem que ser o mais rápido possível. Esse paciente tem que chegar no serviço de saúde, nem que não seja com o diagnóstico, mas com a suspeita, e o mais rápido possível. Para quê? Para que os tratamentos possam ser implementados, certo? Tratar isso aqui é muito pior, é muito mais difícil, muito mais doloroso para o paciente do que tratar uma lesão inicial, certo? Então isso é tudo muito importante. Esse é um paciente, por exemplo, que a gente operou na minha época, na minha residência do INCA, né, que hoje em dia eu olho para trás e vejo a quantidade de coisa que eu fiz. Por exemplo, era um paciente extremamente emagrecido, com uma lesão de laringe gigantesca, certo? Já tracostomizado e sem via de alimentação, certo? Sem uma gastrostomia, sem uma sonda, entendeu? Foi um paciente que foi colocado como assim, uma emergência oncológica para ser operado, esse paciente, entendeu? Esse paciente, hoje em dia, eu talvez fizesse ele diferente, prepararia ele melhor e tal. Um paciente evoluiu até bem no pós-operatório, mas assim, é um paciente que a gente olha e fala assim, fica preocupado com ele, né? O volume de tumor dele era gigantesco, certo? E claro que as coisas que a gente não quer, é totalmente diferente você tratar esse tipo de lesão com grande problema estético, funcional. Como é que esse paciente vai se alimentar, né? Como é que eu vou reconstruir esse paciente? Eu não quero que o paciente chegue desse jeito para mim. Eu quero uma lesão dessa pequenininha aqui, no meio da úvula. Se eu chegar aqui e fizer assim, ó, tchup, tchup, tá resolvido o problema, sabe? Então, o estadiamento é muito importante, o acesso desse paciente é muito importante, né? E na cabeça e pescoço, talvez que seja uma coisa diferente dos outros sítios em geral, o local onde está o tumor é muito importante. O Daniel mostrou o que é o câncer de cabeça e pescoço, né? Do nariz, da ponta da língua, da base da língua, da orofaringe, da laringe. Cada sítio desse não é um refinamento. Não é exatamente porque que a língua é de um jeito. Eu falei, não, o comportamento da lesão, da mesma lesão, do mesmo câncer, o carcinoma epidermoide na língua, ele tem um comportamento completamente diferente de uma lesão da laringe. Então, assim, quando a gente fala que... eu sempre brigo um pouco muito, eu sempre com a estatística até do INCA, assim, porque ela é muito dividida por sítio. E não exatamente dividida por fator de risco e por problema. Então, por exemplo, os problemas dos cânceres de cabeça e pescoço, eles são maiores do que aparecem. Por exemplo, o câncer de boca no homem é o 5º. Só que se você junta o câncer de boca com câncer de língua, ou com câncer de boca com câncer de laringe, por exemplo, ele sobe. Ele sobe. Ele vai para o segundo. Ele fica batendo ali junto com o pulmão, que é o segundo. Entendeu? O que acontece? Quem é o paciente que tem o tumor de língua? É o mesmo paciente que tem o tumor de laringe. É basicamente o mesmo paciente. Quem é que trata o tumor de língua? É o mesmo cara que trata o tumor de laringe. Entendeu? Trata com a cirurgia, trata com a rádio, trata com a químio. São os mesmos pacientes, é a mesma fono, é a mesma nutricionista, é o mesmo ambulatório. Então, assim, quando você divide esses pacientes, você dá a impressão que são menos, né? E não é. O problema é igual. Quando você fala de pulmão, você fala pulmão, traqueia e brônquio. Pô, de brônquio e de traqueia, você vê um caso por ano, talvez, entendeu? No hospital. É pulmão. Só que aí você junta para combinar aqueles, porque são os mesmos médicos, são os mesmos tratamentos, né? Então, o que acontece? Uma lesão de língua, né? Aqui a gente se vê aqui, é a transição da língua para a base da língua, que é aqui atrás. Orofaringe aqui, né? A amígdala aqui. Então, quando você corta daqui para cá, daqui para frente, o tumor, que é a língua oral, que a gente chama, tem um tipo de comportamento. São lesões que elas são basicamente cirúrgicas, respondem mal à quimioterapia, dão metástase para gânglio precocemente, são tratamentos basicamente cirúrgicos.
Ao contrário de lesões de orofaringe, que foi o que o Daniel falou, que agora são lesões que são muito induzidas pelo HPV, são lesões que respondem super bem à rádio e à químio, são lesões que têm gânglios enormes, mas com bom prognóstico, diferente de um tumor de língua. Que é diferente, por exemplo, de uma lesão de laringe, que é mais diferente ainda, que a laringe é uma coisa pequena, deve ter, sei lá, 5 centímetros de comprimento. Uma lesão de epiglote é completamente diferente de uma lesão embaixo da corda vocal, que é diferente de uma lesão de corda vocal. São comportamentos completamente diferentes. Umas dão metástase para gânglio, outras não dão metástase para gânglio. Umas respondem mais à rádio e quimioterapia, outras são melhores para cirurgia. Então, assim, você olha no ambulatório, a gente fica vendo, né, os casos juntos, a gente faz a laringoscopia, a gente olha, aí todo mundo está vendo o caso, fala, não, esse caso aqui é um caso bom para cirurgia. Aí chega o próximo caso, você olha assim, não, esse aqui é um caso melhor para rádio e químio. Aí o pessoal que fica olhando assim de fora deve achar, deve ter uma roleta, né, que ele joga e fala assim, esse aqui vai para químio, esse aqui vai para cirurgia. E não é, são lesões o quê? Que essa aqui é uma boa candidata para cirurgia, essa dá para fazer uma cirurgia, essa aqui não dá para fazer cirurgia, essa aqui não dá para fazer rádio e químio. Então, a gente tem que escolher, de verdade, com o estadiamento, com o tipo da lesão e com o desejo do paciente. Então, o sítio tumoral ele é muito importante na cabeça e pescoço, porque dependendo de onde a gente está, o tipo de abordagem que a gente vai fazer é completamente diferente, o tipo de resposta que ele vai fazer e o tipo dos sintomas. O que esse paciente vai chegar para a gente falando? Entendeu? Não tem uma resposta normal. Não tem uma... assim, então todo paciente de cabeça e pescoço chega rouco. Não. Todo paciente de cabeça e pescoço chega com dor? Não. Então, são vários tipos de apresentação, certo? E ainda tem os tumores que a gente não está falando muito aqui, que são os tumores, por exemplo, de glândula salivar, por exemplo, que não tem esses fatores de risco, que também são na cabeça e pescoço, que são tratados pelas mesmas pessoas, mas que são apenas nódulos, são caroços, que tem na glândula submandibular, na parótida, que não tem os mesmos fatores de risco, mas eles também são tumores e são tratados. Então, são outra apresentação, certo? Então, claro, que os grandes obstáculos assim, do tratamento inicial, claro, a dor que a gente falou, que é uma emergência médica, a disfagia, esses pacientes que não conseguem se alimentar direito, eles têm que ser vistos antes para poder ser preparado para o tratamento, qualquer um, rádio, quimio, cirurgia. A desnutrição tem que ser rapidamente revertida. Ulcerações e fístulas têm que ser manejadas, então às vezes impedem alguns tratamentos, às vezes as massas são tão grandes que às vezes dificultam fazer a radioterapia, né? São muito importantes. O tipo de sangramento, alguns tipos de sangramento pelo tumor tem que ser resolvidos antes da cirurgia, antes do tratamento, né, da cirurgia, da radioterapia. A traqueostomia às vezes é necessária, então é um sinal de doença muito avançada que está obstruindo a respiração, então impede qualquer progressão, às vezes, de tratamento a curto prazo. Você traqueostomiza antes de começar a fazer, você faz a traqueostomia e a biópsia, às vezes, no mesmo momento, para você garantir que o paciente não vai sufocar. Né? E a cirurgia em si. Né? Você tem cirurgias muito pequenas, às vezes você consegue apenas ressecar uma lesão que, apesar de ser muito... assim, agressiva para o paciente, às vezes você faz um orifício no palato que dá alteração para se alimentar, com voz, precisa de prótese, mas não tem um impacto social ou funcional de, às vezes, uma ressecção mais alargada, que você faz uma ressecção gigante num paciente jovem como esse, certo? Então é difícil. Às vezes cirurgias que, às vezes, por exemplo, não têm impacto social tão grande, por exemplo, são cirurgias só no pescoço, é uma incisão no pescoço, causam muitos problemas, né? Aqui você tem um nervo, por exemplo, acessório, tem um nervo, o nervo lingual, que você dá um movimento da língua, dá um movimento do braço, que são extremamente importantes para o paciente funcionar. Por exemplo, tem um paciente meu também que é taxista, que ele fez um esvaziamento cervical e teve uma lesão do acessório. Para ele dirigir, ele fala, dirigir normal, eu dirijo bem, mas se tiver uma emergência, se tiver que... vai ficar um pouco difícil para mim. Então, esse tipo de impacto é muito importante. Isso dá muito trabalho na reabilitação, depois que a Carolina vai falar. Né? Ou cirurgias, às vezes, que a gente mexe com o trato aerodigestivo. Então, às vezes,
para a deglutição, você tem que abrir a laringe daquele paciente, a reabilitação desse paciente para falar, para engolir, coisas simples que a gente faz agora. Quantas engolidas que a gente já não deu desde que chegou aqui e não teve nenhum problema, ninguém tossiu, ninguém engasgou, e você começa a tossir e engasgar centenas de vezes por dia, né? Isso é um trabalho muito grande, né? E, claro, hoje em dia todo mundo fica pensando, ou nós estamos melhorando, né? Eu fiquei muito com esse negócio na cabeça da paciente me chamando de um médico medieval, né? Então, claro que a gente tem tratamentos mais novos, mais modernos, radioterapia, que não é igual àquela radioterapia antigamente, que você jogava aquela quantidade de radiação na pessoa de um lado e do outro e acabou. Hoje em dia você consegue desenhar o tumor super bem desenhado, poupar áreas que você sabe que não tem tumor, né? É praticamente esculpir, né, a radioterapia para aquele paciente. É uma coisa muito delicada, que demanda bastante tempo e trabalho do radioterapeuta, do médico radioterapeuta. E isso é muito, né, parece que melhora muito, né, o pós-operatório desse paciente, é muito melhor. E a quimioterapia, que hoje em dia tem avanços fantásticos. Você tem drogas melhores, drogas mais novas, drogas orais, drogas com esquemas mais fáceis, mas existem ainda os problemas que a quimioterapia dá, como a mucosite, que são essas lesões, né, que às vezes ficam até um pouco de tempo, que você precisa fazer um acompanhamento durante o tratamento, que às vezes impedem o paciente de comer, engolir, efeitos colaterais de náuseas, vômitos, às vezes lesões definitivas de surdez, que são importantes, às vezes lesões de cardiotoxicidade, às vezes o paciente faz uma insuficiência cardíaca jovem, às vezes faz uma insuficiência cardíaca por causa da medicação, e você no meio de um tratamento você se vê na posição de ter que mudar a conduta daquele paciente. E casos agora mais novos, de dermatite, né? Drogas agora que são mais inteligentes e atacam com sítios específicos nas células tumorais, causam outros problemas que às vezes a gente não tinha antes. Então, nesse conjunto todo que a gente vê do tumor, do paciente, né, de tudo que a gente tá vendo, o que a gente vê? Como que a gente pega um paciente com uma lesão, né, como que a gente passa por todos esses tratamentos e volta com esse paciente a ser um paciente saudável, funcionante, de volta para a sociedade, trabalhando, fazendo o que ele fazia antes, entendeu? Porque eu não quero de volta, eu não quero um paciente, eu não quero uma pessoa doente sem a doença. Entendeu? Como é que eu faço para esse paciente voltar a ser um profissional, um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que trabalha, né? Isso é que é a grande barreira que a gente tem hoje, certo? É como a gente consegue voltar com esse paciente para funcionar, né? Então, eu acho que assim, as grandes mensagens que a gente tem é o acesso que esse paciente tem que ter. Esse paciente tem que chegar o mais rápido possível ao sistema de saúde, ao diagnóstico. A disponibilidade de recursos, ela tem que ser imediata. O paciente não pode ficar esperando uma medicação, esperando uma radioterapia, esperando uma cirurgia. Isso tem que estar disponível para ele chegar, isso é muito importante. E a equipe. A equipe é muito importante, porque enquanto eu estou fazendo uma parte, tem 2, 3, 4 pessoas fazendo a parte dela para aquele paciente. Então, assim, enquanto eu estou fazendo uma coisa, tem pessoas tratando aquele paciente de outra maneira. Eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, a equipe multidisciplinar, o que eu vejo hoje em dia, na verdade, é que o tratamento e a reabilitação, eles são ao mesmo tempo. A gente não espera o tratamento acabar para reabilitar esse paciente. Então, esse paciente ele tem que estar sendo visto constantemente com o olhar de como ele vai ser depois, certo? É claro que tem coisas que demandam primeiro resultado, né? Você quer que o paciente fique curado, você quer que o paciente não recidive, mas assim, você já tem que olhar esse paciente como ele vai acabar. E o que eu posso fazer para ajudar esse paciente a melhorar já no final. Então, a reabilitação e tratamento ele tem que ser continuamente visto pela gente, né? E aí, que é a parte da Caroline, que vai começar a falar para a gente dessa parte que é tão importante, que é como que a gente devolve esse paciente para a sociedade. Obrigado.